Bem-vindos ao Experimento, um podcast onde branding e growth sentam um do lado do outro para dar exemplo para vocês de que branding e growth precisam ser mais amigos. Então, nessa temporada, estou aqui com Gabriel Mineiro. E aí, Gutinho? E aí? Esse é um podcast oferecido pelo Purple Metrics, pelo GLA e pelo Merlin. E, Mineiro, me explica por que ele se chamou Experimento. Guta, ele se chama Experimento porque a gente pensou vários modelos, a gente não sabia o que ia funcionar, e aí a gente falou, então vamos testar algumas coisas diferentes. E aí, o nosso espectador, o nosso ouvinte, ou web espectador, sei lá. Nosso ICP. ICP vai comentar com a gente no nosso WhatsApp, no Instagram, no TikTok, no YouTube, para dizer pra gente qual modelo agradou mais, formato agradou mais, o que curtiu, o que não curtiu. E aí, a segunda temporada, a gente vai ver o que nós vamos fazer, como vai ser e tudo mais. Se converte, né? Se essa história aqui dá algum resultado. Exato, vamos lá, vamos testar aqui. Se não, é branding. Então, se você não ouviu o primeiro episódio, você... Não vai captar a piada interna. Vai lá pra piada, vamos lá. E aí, esse episódio, o tema de hoje é o seguinte. Tema de hoje. Tudo hoje. O tema dos próximos 20 minutos é o seguinte. O que toda pessoa sênior, CMO de marketing, aprende de branding e growth? Já sabe que ela não sabia, provavelmente não sabia, no início. Eu acho que é que ela precisa saber. Que se ela já sabia saber? ou não sabe, eu não sei. Mas que ela precisa saber, ela precisa. Mas é coisa de gente sênior saber isso. Tá bom. Tá, me fala. Vai, Posso começa começar? com growth. Pode. Tá, eu trouxe um só, porque vamos dar foco aqui. Você quer foco? Foco. Se você quiser falar mais de um, não tem problema. A gente vai... Vamos ver. Vamos ver, tá. O negócio é o seguinte. Quando a gente fala de growth, muito do que as pessoas vão pensar é o quê? É fazer teste AB e sei lá, testar um canal novo. Né? Então eu vou mexer numa landing page, eu vou, sei lá, testar uma campanha nova, um criativo novo, ou eu vou testar um canal novo. Vou testar um podcast, por exemplo, ou vou testar conteúdo, inbound, outbound, blá, blá, blá. Então, beleza. E isso não tem problema, eu acho que é bem razoável. Só que eu acho que vamos botar todo estrategista, que aí eu acho que independente do cargo e tal da pessoa... Se é founder, se é... Isso, se é fundador, se é um CMO, até um coordenador, às vezes a pessoa ainda não é tão sênior, mas ela está fazendo esse trabalho de pensar nos próximos passos e tal. O que eu acho que toda pessoa mais sênior, estrategista, precisa entender sobre growth é que existe uma hierarquia das oportunidades, do tamanho das alavancas dessas que a empresa pode ter. E como que eu cheguei a essa conclusão? Né? Não que eu tenha inventado muita coisa, né? Mas assim, além da experiência, quando você vai rodando com várias empresas, a gente vê que todo mundo está focado nesses dois aspectos, que eu vou chamar de otimizações e de canais, essas duas melhorias, mas que tem duas coisas, vamos pensar que é uma pirâmide, tem duas coisas aqui muito mais na base, muito mais fundamentais, que fazem muito mais diferença do ponto de vista de crescimento. E aí, eu criei lá, assim, como forma de orientar as pessoas, eu falei que é o mapa das alavancas. Até tem uma aula lá dentro do GLA sobre isso. Quer me contar? Bom, termina o raciocínio, depois eu vou te perguntar o que é o GLA. Tá bom. E aí, qual que é o lance? Nessa pirâmide, a base dela, né, onde estão as maiores oportunidades de transformação, eu falo que é no modelo de negócio, no unit economics de um modo geral. Ou seja, nas métricas e nos fundamentos daquele negócio parar de pé. Então, a gente está falando de métricas básicas, de receita e de despesa. E aí, quando a gente olha para isso, a história do preço, falei no primeiro episódio, a história da margem, a história da retenção, a história do lifetime, né? Bom, enfim, lifetime e retenção estão juntos aqui, né? De quanto tempo a pessoa fica com você, ou quantas vezes ela compra com você ao longo da vida dela. Então, todos esses fundamentos aqui, eles são muito importantes, porque às vezes a gente tem um modelo de negócio ruim, ou não tão maravilhoso assim. Então, pensa que eu vendo, sei lá, um negócio de R$50 e com 20% de margem. Não precisa ser ruim, ele só pode ter um espaço para... Isso, mas pensa, eu ganho R$10 ali. Eu não consigo botar um vendedor para vender isso. Ou eu até posso botar, mas eu preciso de Mas você acha que muito isso é volume. função de growth? Eu acho que é função de growth porque por causa do problema essencial.
vamos botar assim, talvez não seja a função dele mexer no preço, porque talvez ele nem tenha a capacidade de fazer isso, mas ele precisa entender que existe essa hierarquia, porque às vezes você está se matando para fazer campanhas ultra otimizadas, sendo que se você melhorasse o preço em 20%, a campanha que você tem já funciona. Então, eu acho que assim, o que você está me falando talvez é que quando a pessoa vai ficando mais sênior, ela vai olhando mais para o negócio e menos para a tarefa. Isso, e também ajuda a escolher onde que você vai botar a sua energia. Sim. Porque, de novo, se eu vendo um negócio de R$50, que eu ganho 10, 5, 3, pô, eu preciso naturalmente buscar então canais muito mais eficientes, orgânicos, ou vou ter que me matar para uma campanha ali, porque eu tenho ali você tem CPC, 50 centavos. Exato, tem que ser muito apertado. E às vezes você, como vamos chamar assim, profissional de mídia, de performance, tá fazendo um puta de um trabalho. Sim. Só que o fato do modelo de negócio não ser favorável para você, isso aí avacalha tudo, beleza? Então, esse aqui é o fundamento dessa pirâmide aqui, do tamanho das oportunidades. E lembrando, assim, o meu ponto é, sempre que a gente está falando de growth, a gente está falando das alavancas. Onde que eu boto uma quantidade de energia, eu extraio mais resultado. Geralmente, se eu acertar algum fundamento do negócio que não está legal, eu gero muito mais resultado do que se eu botar a mesma energia para otimizar. No Purple, a gente vendia, a gente lançou o produto, porque a minha primeira empresa, que é a Brand Gym, que você conhece, eles eu não sei se conhecem, que faz branding para startups, fazia. Não, faz ainda, só que eu estava lá, né? Então eu estava em volta de um monte de startup menor. E aí a gente lançou o Purple e vendeu para empresas que tinham captado um seed. Então o produto ele tinha que ser simples, podia coletar pouca resposta, porque tinha pouco volume e tal, para poder... E aí essa galera não tinha um orçamento tão alto. E aí o que a gente mudou, tudo bem que foi o preço, mas a gente mudou o público. E aí quando a gente mudou o público para uma empresa maior, que tem outro tipo de dor, aí o produto começou a ficar muito mais interessante, porque eu tinha muito mais dado para trabalhar, mais complexo, e eu consigo aumentar o preço. Que se você vê a transformação real do negócio e financeiro, o que você mudou na prática, assim, cara, se eu conseguir cobrar mais, como negócio é o mais impactante. Sim. Só que como que eu cobro mais? Não dá para eu virar para a mesma pessoa. Exatamente, que é mudando e tal. Inclusive, vem a segunda camada da pirâmide, que é o que eu falo que é posicionamento. Por quê? Que é onde Branding Growth se encontra. Exato. Brilhamos. Caraca, o posicionamento é o nome do podcast. Já era, agora tá bom. Mas vai chegar, vamos lá. Talvez na segunda temporada. E por quê? Uma vez que você definiu a base aqui do que você quer, se você não consegue passar essa mensagem para a pessoa certa e alinhado com esses princípios aqui de negócio, essa conta não fecha. Sim, e aí eu acho que por isso que você fala que o founder tem que tocar growth no início, né? Ou tocar, ou no mínimo ter uma capacidade de entrar e entender o jogo. Sim. Porque, de novo, senão o cara fica preocupado em fazer o quê? Teste de landing page. Porque é uma discussão de fundamentos no início. Fundamento total. Então, de novo, beleza, minha empresa precisa parar de pé. Parar de pé significa que eu preciso ganhar mais do que eu gasto. Total. Beleza. Para isso, então eu preciso ganhar mais, eu preciso gastar menos. Então, se eu não ganho muito, então eu tenho que gastar pouco, então tem que ser ultra eficiente. Total. Então, se eu quero ganhar mais, aí eu vou ter uma escolha clara de para quem que eu vendo e isso sendo coerente com toda a dinâmica. Aí quando isso clica, aí você pode pensar como é que você escala isso e cresce, né? E aí vem as outras coisas, que é, uma vez que eu defini para quem que eu quero vender e como eu vou me posicionar para essas pessoas, eu preciso de canal para chegar nessas pessoas, é o terceiro elemento. E depois que eu fiz isso tudo, aí eu vou começar a apertar um tanto de parafuso para ter os ganhos ao longo da jornada. É que talvez as pessoas tenham muito acesso a esse tipo de case, que apertou o parafuso. Lógico. E aí você acha que é assim desde o início, esquece que o início ele é mais fundamento. E quando a gente vai para empresa grande, de fato é onde a gente tem capacidade, muitas vezes, de trabalhar. É no canal e é Porque já tem uma bonita lá no cargo estratégico também. Exato. Mas é por isso que quando a gente olha para quem é o estrategista, ele precisa ter essa consciência, no mínimo, para poder questionar mais. E quem está querendo evoluir para um cargo de estrategista... Tem que entender bem e contratar o GLA, assinar o GLA. E aí eu te digo mais, né? O GLA pode ser o GLA no B2C, que é o nosso primeiro posicionamento, que é para desenvolver a carreira, ou o GLA B2B, que é o GLA Empresas, para você
que quer achar os atalhos de crescimento. E para isso a gente vai lá, ajuda, desde fazer um diagnóstico, entregar um plano de ação e te acompanhar lá com, então não só meio que uma consultoriazinha, como educação também. Tem serviço, então. Tem uma camada de serviço para ajudar nesse negócio. Enfim, vamos então, ao vamos pro seu, porque eu já ocupei metade do podcast. Então, eu acho que para mim, o que a pessoa estratégica de marketing ou da empresa tem que entender de branding é que branding, vou fazer toda a construção de raciocínio. Branding, ele se deposita na cabeça da pessoa. Então, quando eu faço uma ativação de venda, tipo, comprei uma mídia de performance, eu assim, investi, vi um efeito. Saiu o investimento, acabou o efeito, vai a zero. Branding não, você investe, o efeito ele não é tão alto, mas porque ele está pulverizado entre quem vai comprar agora e quem vai comprar no futuro. Então você não vê todo o efeito hoje, ele segue. Aí quando você vai fazer um novo efeito, ele sobe um degrauzinho, segue, sobe um degrauzinho, segue. Então ele vai se compondo, vai acumulando e vai compondo. Então é um tipo de comunicação que tem um efeito mais permanente, um pouco mais duradouro. Ele ainda acaba, então você vai esquecendo da Kodak, né, das marcas que param de falar, você vai esquecendo. Mas ele dura mais e ele se soma. Só que ele só se soma se você respeitar a consistência. Então, eu vejo a galera mais sênior, ela entende que eu preciso... Consistência do quê? De elementos que são memoráveis. Então, distintivos, que é uma coisa que você consegue... tem o boneco de pelúcia do Merlin. Isso fica na cabeça. Sim. É uma coisa... Às vezes é uma frase, uma piada, uma coisa emocional. Nunca é atributo racional de produto, você não decora. Aqui dá um bom exemplo, ó. Vou mostrar pra minha câmera aqui. Aqui tem várias das nossas piadas internas do GLA. Só que eu repito essa merda aqui todo dia, sabe? De um jeito ou de outro. Aí bota no adesivo, mas aí faz isso aqui. O humor é um jeito de você ficar na memória. Então é o humor, o emocional. E aí, às vezes, as pessoas até mais de growth querem ir pro racional. Não, bota que é a feature, bota né, a funcionalidade. Só que o que tem capacidade de ficar na nossa memória é o emocional. Então, o humor é um lado, a emoção é emoção mesmo, uma história tocante, uma história qualquer, a pessoa contou uma história, enfim. Então, isso fica na memória. E aí, então, tem que ser distintivo para ser memorável, para poder ficar na memória, e aí você vai atualizando essa rede neural, né? Como é que a escada só sobe se você ficar refrescando a rede neural da pessoa. E você refresca se for de fato uma escada, porque se você fala uma mensagem aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, sim, porque... você tem vários degraus, você não tem uma escada. Então eu acho que quando a pessoa vai ficando mais sênior, ela entende o que é esse elemento distintivo, ela consegue direcionar para um que é de fato relevante para o cliente, que é de fato diferenciado da concorrência, e que tem capacidade de ficar na cabeça da pessoa. E ela puxa as rédeas. Então, quando o time vai para outro lugar... Então, assim, vocês vão muito pelo humor. Humor, a gambiarra, a rixinha do brigadeiro, do bombom, do sonho de valsa. Então, ter essa irreverência na marca. Se alguém um dia chegar aqui e quiser fazer uma campanha de Dia dos Pais, você vai falar, não, gente, a gente não é sobre isso. Sim, Então, acho que a pessoa sênior, ela consegue falar, não, a gente não é sobre isso. E mais do que isso, não chega lá desmontando tudo. Vamos chamar um influenciador tal, que não tem nada a ver com a história, mas porque ela achou que é interessante. E aí vai propondo e enfiando e dando ideia, ou deixa o time se perder, ou vai botando ideia que tira da consistência. E aí quando você tira e dispersa os investimentos, você não constrói. E aí nunca vai ter resultado. Mas uma pergunta, Guta. O que é na prática consistência? Todo dia? Todo mês? Todo quê? Recorrência, né? Aí eu acho que varia do ciclo desse produto. Tá. Então, a cada quanto a pessoa pensa em bombom. Todo almoço. Então, então todo dia é uma recorrência. Você não precisa todo dia aparecer na cara dela, mas se ela come doce todo dia, o teu público... Agora tem aquele dado, né, de que a metade dos consumidores de Coca toma Coca uma vez no ano, duas vezes no ano. Metade. A mediana, Então, metade das pessoas toma 2 vezes no ano. E a média é tipo 6. Então, quem toma muito. Toma muito. Mas aí você bota num estádio de futebol, a pessoa tomou uma vez, você já aumentou o consumo, sabe? Então, às vezes a gente acha que tem umas coisas que são mais cotidianas que elas de fato são. Mas, tipo, métricas de branding, ou branding,
A pessoa pensa isso, sei lá, no fechamento do mês, no fechamento do TRI, na hora de fazer o planejamento anual. Isso, não precisa todo dia lembrar do Purple, sabe? Ela pode lembrar do Purple 5, 6 vezes no ano. Tá bom pra mim, eu acho, sabe? Sabe o que é interessante? Essa semana a gente fez semana passada, né, o Enigmas do RD Summit, né, nossa competiçãozinha lá e tal. E é engraçado, porque a gente fez o Gambi Day, umas 2, 3 semanas atrás pelo Merlin, agora o Enigmas. E aí, a direção que eu tô aqui, eu falei, cara, eu acho que se a gente fizer uma grande coisa por trimestre, e todo o resto eu vou mantendo. Tem o podcast, tem não sei o quê, tem um vídeo você e tem tal. que poder dar pro heavy user um pouco mais, né? Ele tem que poder consumir mais. E ter esses spikes aí no trimestre. Mais frequente que isso, cara, o cara não vai ficar vendo muitos eventos e não sei o quê. Não. Nem adianta, eu acho que força a barra, né? Eu acho que o TikTok até tem esse problema, né? Porque, tipo assim, você gostou da Guta, então agora a Guta vai morar na sua casa. Foda-se, né? Você, tipo, tchá, sabe? E aí você meio que cansa e começa a pular, e aí a pessoa some da sua For You. É muito extremo, né? É muito intenso, Mas eu acho que, total, pra mim é isso. Então você tem que, o heavy user tem que poder ali, talvez já vai ter mais podcast, tem vídeo, tem LinkedIn. Mas se você vê o mineiro uma vez por mês, você já ficou com aquilo na cabeça. Já tá bom demais. Daqui a pouco nem me aguenta, né? É isso. Então é isso que eu acho. Do TikTok pra mim é isso. Última pergunta aqui. O que o TikTok hoje, que pra mim, ali virou o lugar que você é mais consistente. Eu tô errado? Eu? Sou bastante. Não sei se eu sou mais, né? Não, eu digo, das coisas que você faz, é o que você faz mais eu faço consistente. Mais. Eu produzo LinkedIn também, com bastante consistência. Mas os dois, LinkedIn e TikTok, são meus maiores esforços recorrentes. Você chegou neles, tipo, você definiu que seria eles a sua fonte da recorrência ou vamos no boi louco e depois você perceber, né? Cara, o LinkedIn, eu produzo conteúdo. É muito engraçado, que a galera fala assim, nossa, a Guta do TikTok tá no LinkedIn. Eu tô no LinkedIn há muito mais tempo. Há muito mais tempo. Desde, sei lá, 2015, eu acho. Quando eu comecei a planejar branding, eu comecei a, tipo, entrar nesse mundo de LinkedIn. Eu sempre fui muito ativa na época da branding. Só que eu acho que é questão de tamanho de mercado mesmo e dor. Então, eu acho que branding para startups é uma dor? Mas ela é uma dor bem menor do que medir branding. Tá. Medir branding é tipo, caralho, você vai resolver isso? Mas tem uma outra coisa também, né? Da sua cara aparecendo no TikTok, né? Talvez a pessoa leu o texto e não associou uma pessoa com a outra, né? Entendeu? Não, cara, mas o LinkedIn foi de 7 mil para 37 mil seguidores esse ano. Não, tudo bem. Mas ainda assim, muitas vezes a pessoa às vezes já leu um texto seu, achou legal e não linkou que é você. Não linkou, pode ser. É menos distintivo. Isso, talvez. Alguém sabe usar as palavras. Puta que velho, é o conceito. Não, então, cara, o TikTok foi o seguinte. Eu percebi, porque a gente tem uma comunidade, tema que teremos episódio aqui nessa temporada. Teremos. A gente tem uma das coisas lá de comunidade do Purple, é um grupo de WhatsApp. E aí, volta e meia, vinha esse papo de TikTok. Ai, gente, preguiça do TikTok. Isso tem um ano. Talvez, tipo, setembro de 2022, outubro. Falei, cara, esse povo tá de bobeira no TikTok. E todo mundo, tipo, não consegui ainda aderir, poxa, mas tem que usar. Então, eu percebi, observando o comportamento de conversas, que, e por isso que eu gosto muito de comunidade, porque você tem um dedo no pulso do teu cliente, né? Que a galera de marketing precisava usar o TikTok a trabalho. Ainda não estava se identificando, eu acho que isso mudou. Ainda não estava se identificando como usuário, tipo, de entretenimento. Tipo, eu tô aqui porque eu preciso saber das trends e de como usar essa plataforma, porque ela é o futuro da rede social, isso já estava meio claro, mas não é eu sou de outra geração. E aí essa pessoa abriu o TikTok na hora do trabalho. Tanto que a gente posta no almoço. Legal. E eu falei, cara, não tem conteúdo para essa galera. Vou testar. E o time de marketing foi contra. Não vou testar. Não é uma democracia, né? Não é uma democracia. E eu já tinha tido um canal no YouTube. Isso é um fun fact que ninguém sabe porque eu tirei do ar, pra ninguém nunca poder ver, porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha do TikTok hoje. Tá. E aí eu editei. Então, os primeiros, 5 vídeos era eu. De casa, sem o marketing saber. Eu criei o arroba, fiz tudo. Aí começou a viralizar. Aí começou a chegar lead. Começou a bater lá na reunião comercial. Aí o marketing começou, e esse TikTok aí? Dá pra falar de feature? Aí eles começaram a se interessar.
E aí, enfim, aí fomos evoluindo para eles começarem a me jogar algumas pautas de temas que eles estavam vendo, até que chegou num ponto que eu falei, gente, eu não tenho mais condições de ser CEO e TikToker. Vamos dividir. Aí a gente pegou uma pessoa do marketing que começou a editar os vídeos, aí tem uma reunião, aí criamos todo um processo para gerir de criação, edição, que o TikTok demanda. O LinkedIn sou eu. Total, me vem um insight, eu vou lá e posto. Às vezes, eu olho o calendário de conteúdo e falo, poxa, esse tema aqui é legal, vou linkar. Ou vou jogar uma faísca aqui de um tema que vai vir daqui a pouco. Ou vou abrir uma conversa porque eu vou precisar gravar esse vídeo. Então, ainda é meio na física pura, o LinkedIn. Às vezes eu pego um conteúdo que funcionou no Purple e falo, vou postar também. Mas o TikTok, ele já é hoje um trabalho de time. Legal. Desviamos, né? Desviamos, mas não importa, tá bom. Vamos para a hora do jabá. Vamos, deixa eu começar, porque agora você encerra. Eu encerro, isso, vai. Tá bom. Deixa eu começar fazendo o jabá do Merlin, porque o do GLA eu já fiz durante o episódio. O Merlin é o nosso SaaS, a nossa ferramenta, que a gente quer ajudar os profissionais de marketing, vendas, produto, growth, todo mundo aí, a gerar mais resultado e o principal, com muito mais autonomia. Quem nunca dependeu ali do time de desenvolvimento para colocar um pixel no site, para subir não sei o que, para criar tal integração. Então a gente quer ser essa caixa de ferramentas mágicas para você, profissional de marketing, vendas e produto. Beleza? E aí o Merlin tem desde um negócio bem facinho, que você pode arrastar umas caixinhas, até umas integrações, código, um negócio bem mais sofisticado. Agora a gente tem, Guta, 3 formatos maravilhosos. O primeiro é o do chatbotzinho, que todo mundo está acostumado. Que é o original. O original, o inicial, né, na verdade. O segundo é do quiz. E agora a gente lançou também o Video Flow, que aí você conversa olhando nos olhos do seu usuário, lead, visitante, cliente e tudo mais. E é incrível, você cria uma sequência através de vídeos, né? Então é muito legal, tem link aqui na descrição. Eu botei nosso roadmap. Verdade, eu gostei de ver. Então, em breve na Purple. Em breve. E, Gutinha, pra gente fechar esse nosso episódio maravilhoso e ir pro terceiro. O que é Purple? O que é Purple e manda bala. Boa. Purple Metrics é o seguinte, gente. É um software, que mede branding. Sim, é possível. Então, você instala o Purple dentro do canal próprio. Ele vai pegar a galera que já passou por todo o fluxo, né, da tua comunicação, do teu produto. E aí você pode segmentar dentro da tua base e a gente fala, olha, essas respostas vieram da tua área logada, essas respostas vieram da landing da campanha. Então, se você tiver quantidade de resposta, você consegue até fazer essas quebras. E aí, o Purple vai ficar ali fazendo pergunta para a galera que passar pelo teu site, com o widgetzinho no cantinho, e vai processar essas respostas com os nossos algoritmos próprios. Então, você não precisa nem processar para extrair insights, você vai só entrar no dashboard e vai ver métrica de sentimento, o que a pessoa está sentindo pela marca, comportamento declarado, como é que ela pretende se comportar, e como é que ela percebe atributo. E aí você consegue tanto reportar isso, quanto planejar seus próximos passos. Aí é importante que você tenha ali na casa, assim, com 50 mil acessos no site, algumas marcas já têm taxa, já depende do engajamento um pouco, com 100 mil com certeza dá para usar. Então vai depender um pouco disso, porque é um produto quantitativo, né? Então você tem que ter quantidade. E aí tendo, né, sendo seu caso, você precisando medir branding, site do Purple, falar com o especialista, preenche o form que ainda não é em vídeo, mas um dia será. Vai ter tudo Merlin lá. É isso. Gostei de ver. Então, muito obrigado. Lembrando Lembrando que esse podcast é um experimento, então os episódios que reverberarem mais, eles vão ser o formato modelo que a gente quer seguir. Então lembra de dar as estrelinhas, isso independente se você gostou ou não, porque, né, não custa nada. Mas se você gostou, deixa esse feedback pra gente nos lugares que você é de marketing. Você sabe o que tem que fazer. Você vira, pelo amor de Deus. Tá bom? Beijo, gente, até a próxima.